dívida que você tem, cada uma delas, você vai também que começar a classificá-las. Essa dívida é boa ou essa dívida é ruim? Como você vai saber se essa dívida é boa ou ruim? Você vai saber se aquela dívida mensalmente ela sai do seu bolso e não entra nada em decorrência dela, né? Se ela sai só por sair, só para você quitar a compra de um item para sua casa ou para um gasto que não tem nenhum retorno para você, essa é uma dívida ruim. Mas se essa dívida é, por exemplo, para você trabalhar, para você obter uma renda, por exemplo, com o aluguel do Uber, que você aluga o carro para você trabalhar, para você adquirir uma renda. Essa dívida está se pagando mensalmente, aí é uma dívida boa. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro critério é o quê? Eliminar aquelas dívidas que são ruins, que só sai dinheiro do seu bolso. Isso é uma estratégia, tá? Então, deixe aquela dívida boa por último. Então, essa é uma das primeiras regras para você eliminar as dívidas, classificando se ela é boa ou ruim. Quite, em primeiro lugar, aquelas dívidas que são ruins e deixe por último, a dívida que é boa. Essa é a primeira regra. Você agora já tem condições, pelo que eu te falei, como classificar suas dívidas. Isso é a primeira regra para você saber na hora de classificar e poder receber, eliminar essas dívidas. Antes de falar exatamente de como negociar, de como fazer tudo isso, eu estou falando aqui, de um modo geral, a forma como você deve tratar este obstáculo na sua vida. Sim, porque a dívida é um obstáculo. A dívida faz com que você, muitas das vezes, pode tirar até o seu sono, causar depressão, causar ansiedade. Então, vamos tratar da dívida como um todo. Então, antes também, voltando ao início da live, eu quero fazer algumas perguntas para você. Isso é para você refletir. Quando a gente começa a pensar no problema, a gente acaba encontrando algumas soluções, né? Eu quero fazer umas perguntas. O que gerou a sua dívida? Isso você tem que responder. Em uma ou duas linhas. O que gerou? Mas responda essa pergunta com verdade e com integridade. O mais importante, com integridade com você, tá certo? A outra, qual o principal motivo de ter gerado essa dívida? Efetivamente, lá a causa primordial, a primeira que gerou essa dívida. Porque às vezes você está endividado em decorrência de uma outra dívida. Então, qual é a causa principal efetivamente? Tá? Analise aí. Quem gerou essa dívida? Essa dívida foi gerada por você ou essa dívida foi gerada por outra pessoa? Então, você tem que saber, essa dívida foi gerada por você ou por outra pessoa? E se essa dívida foi gerada por outra pessoa, você, na realidade, no final das contas, você vai ter que assumir que a responsabilidade é sua. Por quê? Porque você permitiu. E se você permitiu, agora a responsabilidade é sua, porque está em cima do quê? Do seu nome. Então, uma das coisas que nós temos que começar a separar é a responsabilidade. Alguém fez essa dívida e eu agora sou responsável por ela. Mas você tem que saber que se você agora está endividado em decorrência da decisão de uma outra pessoa, de um terceiro ter te dado aquela dívida, na realidade você permitiu. E essa permissão foi dada por quê? Por que você permitiu? Porque você não se posicionou? Porque você não soube dizer não? Isso tudo é para você refletir. É muito importante, quando eu falo da palavra integridade, é você ser verdadeiro com você. Então, se você está usando esse princípio da integridade, você vai acabar com o tempo aprendendo a dizer não. E se você começar a se posicionar e começar a dizer não,
muitos problemas e algumas dívidas você passará a não ter mais, porque você aprendeu a dizer não, tá certo? Então, qual é o valor dessa dívida? Coloca o valor da dívida. Outra coisa, se você souber a forma de como eliminar, você usaria? Você vai aplicar efetivamente? Eu vou dar a forma, uma forma muito mais econômica para você de como eliminar as dívidas se você tem mais de uma. Se eu passar essa fórmula para você, você vai aplicar? Então, pense aí, você vai aplicar efetivamente? Qual o sentimento? Outra pergunta. Eu estou hoje fazendo muitas perguntas para que você possa pensar, começar a sentir. Se é realmente para fazer você sentir algo, para você desistir, eliminar efetivamente essas dívidas. Qual é o sentimento que você tem com cada dívida? Você tem raiva? Você tem raiva de você ou você tem raiva de outra pessoa? Veja bem, você não deve ter raiva da outra pessoa e nem raiva de você. Aconteceu, mas que isso sirva de quê? Sirva de lição, de aprendizado para você aprender a dizer não. O sentimento que eu quero é que você fique olhando, perceba, aprenda para que você não cometa esse mesmo deslize. Que você aprenda com esse deslize que acabou gerando algumas dívidas para você. Então, o sentimento que eu quero que você sinta é justamente esse, que você aprendeu a lição e que não vai mais voltar a repetir, tá certo? Qual é o ponto positivo da dívida? Porque toda dívida te trouxe algum benefício inicialmente. E qual foi o ponto positivo? Estar endividado nem sempre é só ponto negativo. Às vezes, você precisa entrar no endividamento para alavancar um benefício maior. Então, qual é o ponto positivo de você estar endividado neste momento? Sempre tem. Tudo na vida tem ponto positivo, tem ponto negativo. A sombra e a luz. E a gente vai ter que sempre buscar o ponto positivo e a luz. Então, tudo na vida tem duas faces. Por mais que a gente queira só visualizar o lado negativo, a tendência da maioria das pessoas é só visualizar o lado negativo. Mas tudo na vida tem dois lados. Existe o lado negativo, positivo, existe a sombra e existe a luz, tá? Então, verifique tudo isso. Outra pergunta, antes de dar aqui as estratégias para você que está com propriedade dessas dívidas e você possa sair delas, se livrar delas o mais rápido possível. Qual é a parte boa que existe por você estar endividado? Eu posso dizer, eu já estive endividada e eu posso dizer que foi um aprendizado. Um aprendizado para quê? Para que eu não repetisse alguns erros, às vezes alguns erros que você faz sem pensar, que você usa o piloto automático, que você usa o cartão de crédito ou tem uma atitude impensada e isso acaba refletindo depois você se tornar um endividado. Então eu fiz essas perguntas para que você analise, para te ajudar a você nunca mais errar nesse aspecto. Ou melhor, aprender esse aspecto, porque eu quero que você comece também a olhar para você a toda vez que você comete um deslize, faz algo que não deveria ter feito, pense como uma forma de aprender. É um aprendizado que a vida está te permitindo. E esses aprendizados, se você for uma pessoa atenta, ligada, uma pessoa que tem uma consciência ativa, vai fazer com que você nunca mais cometa aquele mesmo deslize.